Os Kages mais poderosos de Naruto e Boruto. Primeiro Mizukage, Byakuren Yuki. Usuário de Suiton, elemento água, e da Kekkei Genkai Outon, elemento gelo, podia criar grandes estacas de gelo ou aprisionar o inimigo em um túmulo gelado combinando seu Suiton à sua Kekkei. Como membro dos Yuki, Byakuren podia realizar selos de ninjutsu utilizando apenas uma das mãos, fato raro entre os shinobis e que promove vantagens sobre os inimigos. Foi o grande fundador da Aldeia da Névoa e precursor da facção conhecida como os Sete Espadachins da Névoa, sendo ele detentor das Sete Espadas, Kubikiribou, Semelhada, Iramekarei, Nuibari, Shibuki, Kiba e Kabutovari, tendo dominado todos os poderes e especialidades das mesmas. Participou da primeira reunião entre os 5 Kages em busca de estabelecer uma relação pacífica entre as 5 grandes nações. É o mais velho dos 5 Kages de sua época e, portanto, o mais experiente, possuindo uma visão antiga de guerra. Irrita-se durante a reunião com o Kazekage-sama e ameaça aniquilar o país do vento junto dos demais Kages. No fim da Quarta Guerra, Byakuren foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Segundo o Kazekage, Shamon Shikamatsu, usuário de Fulton, elemento vento, e mestre da arte do Kogutsu, técnica do mestre de marionetes, Shamon foi aclamado como o maior mestre de marionetes em sua época. Era detentor dos 10 Shikamatsus e da poderosa técnica Shiroiji, Shiki Shikamatsu no Shu, arte branca secreta, técnica do lendário Monzaemon Shikamatsu do qual descende, onde controlava 10 poderosas marionetes de batalha, uma para cada dedo, sendo cada uma equivalente a 100 marionetes comuns em poder e funcionalidades, estas que mais tarde seriam transmitidas a Chio Akazuna, sua aluna. Também era capaz de executar poderosos Fuinjutsus como o Shishieiko, o último rugido do leão. Foi o segundo a assumir a liderança da aldeia, e por sua vez, o primeiro a pesquisar sobre os Jinchurikis baseado em mito, a Jinchuriki da Kyuubi, para criar o primeiro Jinchuriki de Suna a fim de aumentar o poder de sua vila em relação às outras nações que estavam à beira da guerra, e este foi Bunpuku, o qual serviu de inspiração para seu sucessor, 3 graus Kazekage, para criar a técnica de Satetsu baseada nos poderes do mesmo. Acredita-se que, assim como seus sucessores, tenha sido assassinado, pois parece que a traição é uma maldição entre os Kazekages. Ele estava presente na primeira reunião dos 5 Kages das 5 grandes nações para promover a paz entre as mesmas, embora ainda como guarda-costas do 1 grau Kazekage. Liderou sua aldeia durante a 1 grau Guerra Ninja. No fim da Quarta Guerra, Shamon foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Sexto Mizukage, Shojuro, usuário de Suiton, elemento água, e portador de uma das lendárias espadas da névoa, a gigante Iramekarei, espada gêmea. Ele é um grande espadachim e o último membro dos lendários 7 espadachins da névoa ainda vivo e o primeiro dos mesmos a se tornar Mizukage. Capaz de armazenar gigantescas quantidades de chakra, Shojuro é capaz de elevar sua espada a proporções gigantescas, podendo cortar um alvo ao meio a metros de distância com apenas um manejar da lâmina de chakra de sua espada. Também é capaz de alterar sua forma com o chakra, criando armas secundárias como, por exemplo, um martelo de chakra gigante ao liberá-la. Ele foi o guarda-costas da Godaime Mizukage durante a reunião dos 5 Kages antes da Quarta Guerra Ninja e sempre demonstrou uma grande gentileza e um forte desejo em proteger sua líder. Sua aparente insegurança na verdade encobre um grande poder e determinação. Durante a Guerra Shojuro ficou encarregado de proteger os senhores feudais ao lado de Mei e acabou em confronto com Zetsu, que tentava sequestrá-los, o qual foi derrotado e imobilizado pelo mesmo com facilidade. Ele se torna Mizukage após a aposentadoria de Mei com o fim da guerra e compõe a atual formação dos 5 Kages. Primeiro Tsuchikage, Ishikawa Kamizuru, líder do clã Kamizuru. Usuário de Doton, elemento terra, e possuidor de poderosas técnicas do mesmo, é o usuário original da técnica do Kanjuga no Jutsu, peso da pedra relativo, podendo usar a habilidade para o voo como para atacar alternando o peso das coisas ou do inimigo em leve ou pesado, passando essas técnicas a seus pupilos Muyonoki, respectivamente segundo e terceiro Tsuchikages.
Foi o fundador da Aldeia da Pedra, unindo os shinobis e fundando a vila, e criador do pergaminho dos jutsus proibidos da aldeia, que ainda se encontra perdido. Foi citado pelo clã Kamizuru de domadores de insetos como membro, logo sendo usuário de técnicas de insetos como abelhas, e provavelmente sua invocação era Kuin Yashi, a abelha rainha. Ele pregava a vontade da pedra, onde ensina ao Noki que a nossa vontade força esta naquilo em que acreditamos, mesmo que seja em apenas uma pequena pedra representando a vontade para proteger a aldeia e todos nela. No fim da Quarta Guerra, Ishikawa foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Quarto Tsuchikage, Kurotsushi Ryotenbin, usuária de Doton, Suiton e Katon, elementos terra, água e fogo, e uma habilidosa usuária de Kenjutsu. Ela pode combinar suas naturezas para criar a Kekkei Genkai Outon, elemento lava, do qual utiliza em forma de Sekkaijiou, cal congelante, poder com propriedades corrosivas que, se for combinado com Suiton, também age como cimento de secagem rápida, processo que pode ser acelerado com o uso de Katon, que serve para captura, prendendo o inimigo em um caixão de concreto poderoso que dá abertura para que o oponente seja eliminado pela mesma. É a neta do terceiro Tsuchikage, filha de Kitsushi, general da Quarta Guerra, e ex-companheira de Deidara. Ela mostra-se atraída pelo perigo e sempre disposta a enfrentar uma boa batalha, possui a personalidade forte de seu avô e a força de seu pai. Durante a Quarta Guerra, Kurotsushi realizou grandes façanhas ao lado de seu pai, mostrando o poderoso domínio do estilo terra de combate, como arrancando milhares de zetsus do subsolo com um de seus jutsus. Também foi a guarda-costas de seu avô na reunião dos 5 Kages antes do início da guerra. Ao lutar contra Kabuto, a Konoichi foi capaz de imobilizá-lo com apenas 2 golpes, prisão da qual este foge e se vê obrigado a recuar. Ela se torna Tsuchikage após a aposentadoria de seu avô com o fim da guerra e compõe a cúpula dos 5 Kages atual. Quinto Haikage, Darui, o primeiro Haikage a não possuir alcunha de a qual ainda pertence ao Yondaime Haikage. Usuário de Raiton e Suiton, elementos raio e água, Darui não só utilizava técnicas combinadas dos mesmos para atacar e imobilizar o inimigo, como também podia usar seu Hanton, elemento tempestade, combinando ambos para produzir sua Kekkei Genkai. Darui é um grande usuário de Kenjutsu estilo nuvem e era considerado o braço direito do Yondaime Haikage, do qual foi guarda-costas na reunião dos 5 Kages antes da guerra. Durante a Quarta Guerra Ninja foi nomeado general da 1ª Divisão e responsabilizado pela proteção do litoral do País do Raio graças a seu Kuroi Kaminari, Raio Negro, técnica herdada de seu mestre o Sandaime Haikage, que confiou seu poder unicamente a Darui. Missão que realiza com sucesso após lutar e derrotar os irmãos Kinkaku e Jinkaku revividos pelo Edo Tensei de Kabuto, além de um exército de Zetsus. Tornou-se Haikage após a aposentadoria de Kira com o fim da guerra e compõe a mais recente formação dos 5 Kages. Terceiro Mizukage, seu nome é desconhecido, embora pertença ao clã de Utakata. Usuário de Suiton, elemento água, e da técnica secreta Shambodama, técnica das bolhas de sabão, ele podia criar explosões através de suas bolhas e também podia usá-las como rastreamento. Seus ataques mais fortes consistiam em combinar seu jutsu com a Kekkei Genkai Futon, elemento vapor, criando bolhas com poderes ácidos altamente corrosivos. Não se tem muitos dados sobre ele, sabe-se apenas que foi um grande shinobi e que seu poder seja condizente ao posto de Kage. Ele selou o Rokubi em Utakata, sendo um poderoso usuário de Fuinjutsu, selamento. Ele estava presente na primeira reunião dos 5 Kages para promover a harmonia entre as 5 grandes nações, como guarda-costas do 1 grau Mizukage, ao contrário dos outros acompanhantes, não tornou-se Unidaime, por motivos desconhecidos, assumindo somente após a morte do 2 graus Mizukage como Sandaime com o fim da 1 grau Guerra Ninja. Acredita-se que tenha sido morto após o fim da 3 graus Guerra por Madara Uchiha, o qual o influenciava, sendo o Mizukage a governar por mais tempo a aldeia. No fim da Quarta Guerra, ele foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Segundo Mizukage, Genjutsu Ozuki, usuário de Suiton, elemento água, e um poderoso usuário de Genjutsu, elemento Yin,
ele possui grandes técnicas ilusórias podendo paralisar inimigos e confundi-los. Pode invocar um molusco gigante à batalha capaz de criar miragens e réplicas de si mesmo o tornando intangível. Também pode usar a técnica de óleo que é um Suiton especial, além das técnicas do Zozuki como arma de água e corpo d'água. Seu maior jutsu é o Jockey Boy, um clone de água em forma de criança capaz de explodir dezenas de inimigos em uma explosão de vapor e depois voltar à forma inicial para explodir novamente, explosão infinita, técnica dos antepassados de Mu. Seu temperamento é de todo bem-humorado e possui grande rivalidade com o 2 graus Tsuchikage, Mu. Foi responsável pela morte do 2 graus Tsuchikage em campo de batalha na Primeira Guerra Ninja, confronto no qual também morre. Durante a Quarta Guerra, foi ressuscitado por Kabuto como Edo Tensei para compor um time com os demais Kages ressuscitados, 3 graus Haikage, 4 graus Kazekage e 2 graus Tsuchikage. Mesmo facilitando a luta, o exército Shinobi não foi capaz de derrotá-lo e coube a Gaara enfrentá-lo e selá-lo com a ajuda de Onoki, sendo reconhecido pelo mesmo como o Ovo de Ouro entre os Kages. Primeiro Haikage, Ea é o grande fundador da Aldeia da Nuvem e acredita-se que seu poder seja equivalente ao seu posto de Kage. Por ser de Kumukaguri possivelmente seja usuário de Raiton, elemento raio, do Kenjutsu do estilo nuvem e o detentor dos tesouros de Rikudou Sennin, armas lendárias recuperadas pelo país do raio ao longo do tempo. Ele atendeu o chamado do 1 grau Okage, Ashirama Senju, participando da primeira reunião entre os 5 Kages em busca da paz entre as nações. Adora usar gírias, assim como Killer Bee, e mostrou-se razoável em relação à reunião, exceto quanto às exigências do Kazekage-sama. Teve como seu guarda-costas durante a reunião o futuro 2 graus Haikage. No fim da Quarta Guerra, ele foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Segundo Haikage, provável usuário de Raiton, elemento raio, do Kenjutsu do estilo nuvem e dos tesouros do Rikudou Sennin. Foi responsável por recuperar o Koaku no Joei, pote purificador de brasas, que é usado para selar o Ashibi, um dos tesouros roubados pelos irmãos Kin e Jin. Sofreu um atentado junto com o segundo Hokage durante a celebração do Tratado de Paz entre Folha e Nuvem que estavam em tempos de guerra, Primeira Guerra Ninja, onde os criminosos Kinkaku e Jinkaku o deixaram à beira da morte. Nidaime Haikage mostra ser um grande herói de guerra exibindo em seu peito várias medalhas de honra representando seus grandes feitos para o bem da Aldeia da Nuvem e do País do Raio. É lembrado e citado pelo atual 4 graus Haikage durante a 4 graus Guerra ao se referir aos Kin e Jin. No fim da Quarta Guerra, a foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Quinta Mizukage, Himei Terumi, usuária de ambas as Kekkei Futon, elemento vapor, e Youton, elemento magma, ela pode criar rios de lava escaldantes ou cuspir bolas de magma flamejantes combinando os ataques com sua principal técnica, a névoa ácida, onde ela manipula os níveis de pH da névoa, deixando-a capaz de derreter até as mais fortes defesas e matar o inimigo, sendo inclusive capaz de atravessar até mesmo o impenetrável Susanoo. Esta mulher, apesar de gentil e compreensiva, é tão mortal quanto é bela, não hesitando em ameaçar aniquilá-lo sem perder o charme e o sorriso no rosto. É uma poderosa usuária de Suiton, Doton e Katon, elementos água, terra e fogo, não só fundidos para criar suas Kekkei Genkai como também para executar poderosas técnicas elementais como os famosos a névoa oculta, para cegar seus oponentes e ocultar sua presença, barreira de água para defesa contra justos inimigos e o dragão de água como um poderoso ataque para varrê-los. É a única que se tem notícia a possuir 2 linhagens sanguíneas naturais em todo o mundo Shinobi. Foi responsável pelo fortalecimento da aldeia, pela abolição da lei da névoa de sangue do Yondaime, a revitalização da vila na sua soberania e suas relações com as outras aldeias. Mei foi quem trouxe os novos tempos de paz para a névoa, podendo-se notar tal mudança após a mesma ser eleita Mizukage mesmo sendo mulher e ainda possuidora de Kekkei Genkais, os quais eram perseguidos desde a Era de Sangue. Lidera sua vila na 4 graus Guerra Ninja, compondo a liderança da Aliança Shinobi ao lado dos outros Kages sendo a guardiã dos senhores feudais dos 5 grandes países, lutando no decorrer da guerra ao lado dos outros Kages contra o Edo Tensei de Madara.
Quarto Mizukage, Yagura, poderoso usuário de Suiton, elemento água. Ele também é o Jinchuriki do Sanbi, sendo capaz de controlá-lo e assumir sua forma completa em batalha. Tem como arma uma espécie de vara japonesa com ganchos e uma flor na ponta, o qual utiliza em conjunto com seus jutsus. Suas técnicas mais famosas são o espelho de água, que espelha a técnica inimiga e a cria uma réplica do mesmo golpe, contra-atacando com o mesmo poder, e punho do coral, capaz de aprisionar o inimigo em uma couraça de corais inquebrável com um toque. Foi o primeiro Jinchuriki a dominar seu biju, e um dos 4 homens no mundo que conseguiram subjugar um biju por completo. Em sua forma de Sanbi é capaz de enrolar-se em sua couraça e atacar como um rolo compressor, criando um ataque ofensivo e defensivo simultaneamente. Foi responsável por instaurar a terrível lei da névoa de sangue na aldeia por influências de Tobiga Obito da Akatsuki, era que ficou conhecida como a mais obscura da história da aldeia, onde os alunos para se graduarem deveriam matar seus companheiros. Sofreu atentado de um dos espadachins da névoa, Zabuza, o qual falhou em matá-lo. Apesar de sua aparência juvenil, Yagura já é um adulto experiente muito temido em sua aldeia. Yagura foi ressuscitado por Kabuto na Quarta Guerra e, ao lado dos demais Jinchurikis, enfrentam Naruto, Killer B, Kakashi Gai, sendo libertado por Naruto. No fim, como representante dos Jinchurikis, ele mostrou-se feliz por Naruto ser o grande herói da 4 graus guerra. Primeiro Kazekage, reto, usuário de Fulton e Katon, elemento vento e fogo, e da Kekkei Genkai Shakuton, elemento calor. Ele era especializado em Tessenjutsu, técnica do leque gigante, podendo criar jutsus de vento com poder devastador, podendo por uma floresta inteira abaixou com um jutsu. Ele invocava Kamatari para potencializar seus jutsus elementares, como o Akamataishi no jutsu. Sua Kakei permitia a criação de esferas de calor capazes de mumificar os alvos atingidos, evaporando todos os fluidos de seu corpo ao menor contato, podendo atravessá-los como se fossem manteiga. Seu jutsu mais poderoso era o Daishakudama, uma gigante esfera de calor. Foi o grande fundador da Aldeia da Areia, onde usou seu poder esmagador para unir os ninjas que habitavam o deserto e sob sua liderança fundaram a vila. Não se sabe muito sobre este Kazekage nem sobre suas técnicas, mas mostra-se um grande político. Em sua época, ele atendeu ao chamado do Grau Okage, Hashirama Senju, para promover a paz entre as grandes nações shinobis que surgiram, dando início ao mundo ninja moderno. Durante a reunião, o Kazekage afirma que sua aldeia já possui uma biju, Shukaku, capturado por seus antepassados, e portanto, exige compensações como 30% do lucro da venda dos bijus e uma parte das terras produtivas da aldeia da Folha. Os demais Kages se irritam com as exigências e ameaçam aniquilar a aldeia da Areia, intercedido por Hashirama. Ele então explica que sua aldeia fica em meio ao deserto, terras improdutivas, e sua economia não vai bem, seria um meio de igualá às demais grandes nações que estão se militarizando com as bijus. O Shodai for assassinado por um traidor, assim como no futuro seus sucessores também seriam. No fim da Quarta Guerra, Reto foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Quarto Kazekage, Ihasa Sabaku, usuário da técnica Sakin, pó de ouro, o qual o controla criando campos magnéticos com a Kekkei Genkai Jiton, elemento magnético, provavelmente fora pupilo do Sandaime Kazekage. Ele é capaz de magnetizar armas e o próprio inimigo através de sua Kekkei Genkai, sendo por esse motivo que deve desviar-se de seus ataques e não defende-los. Ele usa o Sakin tanto para defesa como para ataque, criando escudos de ouro gigantes, atacando com estacas ou ondas de ouro massivo. Também pode comprimi-lo criando armas e formas geométricas. Seus jutsus mais fortes são o Acaixão de Ouro e a Mundo das Lâminas de Ferro, a técnica herdada do terceiro. Ele é pai de Kankuro. Temari Gaari tem como característica de sua personalidade sempre pesar o valor de coisas e pessoas. Ele é fator de extrema importância para estabilizar Suna após os ataques sofridos com a morte do terceiro, tanto militarmente como economicamente. Ele traz de volta o projeto do Jinchuriki de Suna, onde transforma seu próprio filho, ainda no ventre da mãe, no hospedeiro de Shukaku, o demônio da areia, em busca de poder para proteger a aldeia, o qual considera um fracasso, sendo responsável por conter o biju quando este saia do controle.
Fez seu nome durante a 3 Graus Guerra Ninja, sendo reconhecido entre os shinobis como a Ninja de Ouro. Ele é traído e morto por Orochimaru, que o usurpa e inicia uma guerra contra a Aldeia da Folha. Durante a 4 Graus Guerra Ninja é ressuscitado por Kabuto para compor um time com os demais Kages ressuscitados, 2 Graus Tsuchikage, 2 Graus Mizukage, 3 Graus Raikage, e enfrenta seu filho atual 5 Graus Kazekage, sendo rápido em criar estratégias de contra-ataque diante das habilidades do mesmo. Embora seja superado e selado por Gaara, ele arrepende-se de todos os erros do passado e pede o perdão de seu filho por não ter acreditado nele. No fim da Quarta Guerra, Rasa foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Terceiro Kazekage, de nome desconhecido. É o usuário de Satestu, areia de ferro, a qual manipula criando campos magnéticos com a Kekkei Genkai Jiton, elemento magnético, que também pode magnetizar os próprios inimigos. Por isso, nunca deve se defender seus ataques, mas sim, evita-los. Armas ninjas são inúteis contra ele. É considerado o Kazekage mais poderoso da história da Vila da Areia justamente pelo poder de sua técnica. Pode moldar areia de ferro em armas e técnicas como chuva de ferro ou comprimi-la em formas geométricas, ferro comprimido. Seu ataque mais letal é o mundo das lâminas de ferro. Assim como seu antecessor, o Sandaime Kazekage foi assassinado por um de seus homens de confiança, o Sasori Akazuna, artesão mestre e gênio da arte do Kogutsu, que o mata e transforma em uma de suas marionetes humanas, mantendo dentro da mesma todas suas habilidades originais. Após o seu desaparecimento, a aldeia entrou em crise e sofreu ataques, sendo o mistério de seu rapto só desvendado mais tarde por Tio Akazuna. Liderou a aldeia durante a 2 Graus Grande Guerra Mundial Ninja. No fim da Quarta Guerra, ele foi trago de volta ao mundo impuro por Agoromo, o Rikudou Sennin, para que emprestasse seu poder ao mesmo para executar uma invocação com o fim de trazer Naruto e Sia, que estavam presos, de volta à sua dimensão. Terceiro Tsuchikage, Hyonoki Ryotenbin, usuário da Kekkei Touta Jinton, elemento poeira, poder com capacidade de destruição em massa, destruindo tudo em seu campo de alcance a nível molecular, sendo o número de inimigos algo insignificante para usuários desta técnica. Foi aluno de Mu, o 2 Graus Tsuchikage, que lhe ensinou o Jinton, e pupilo do primeiro que lhe ensinou o Kanjuga no Jutsu, técnica que pode alternar o peso de coisas ou pessoas, usando o mesmo para voar. Foi também o professor de Deidara, Kurotsushi e Akatsushi, além de mestre de seu filho Kitsushi. Possui a Kekkei Touta, uma linhagem sanguínea avançada que funde 3 naturezas Fulton, Katon e Doton, elementos vento, fogo e terra, para criar Jinton. É especialista em Doton, possuindo técnicas poderosas como punho de pedra e golem. Tem uma personalidade cabeça dura e aparentemente cruel, mas no fundo tem bom coração, vive resmungando de dores nas costas por causa de sua idade avançada, mas recusa-se a abrir mão do seu cargo de Tsuchikage. É o Tsuchikage a governar por mais tempo a aldeia a Ponto da Pedra, se mantendo no poder até hoje durante a 4 Graus Guerra Ninja, na qual ao lado dos demais Kages lutam contra Madara e Akatsuki. Quinto Kazekage, Gaara Sabaku, usuário de Fulton, Doton e Raiton, elementos vento, terra e raio, manipula a Suna, areia, através da Kekkei Genkai Jiton, elemento magnético, e possui uma das melhores defesas do mundo, a defesa absoluta, onde a areia o protege automaticamente de todos os ataques inimigos sem uso de selos para isso, um poder herdado de sua mãe. Foi também o Jinchuriki do Shukaku, demônio da areia, podendo assumir sua forma completa ou parcial de seu biju em batalha. Pode controlar toneladas de areia, criando braços e escudos gigantes. Sua técnica principal é o caixão de areia. Gaara era rejeitado e odiado por todos em sua aldeia, mesmo seu pai o Kazekage tentou matá-lo 6 vezes. Gaara se tornou frio e assassino, tatuando em sua testa a palavra Lita Amor. Durante o exame Chunin, Gaara foi o primeiro genin a terminar a prova em tempo recorde e sem um arranhão, assustando até mesmo os Junins. Após o ataque contra Konoha, do qual era considerado a arma secreta, ele sofreu uma mudança em sua personalidade graças a Naruto, com quem lutou até a exaustão, entendendo o valor dos laços e decidindo conquistar o respeito de todos em sua vila, assim como Naruto estava fazendo, tornando-se alguns anos mais tarde o Kazekage.
Acaba se sacrificando para proteger todos na aldeia no ataque da Akatsuki arquitetados por Deidara Sazori, mas acaba sendo ressuscitado por Chiyo no fim. Além de ser o Kage mais jovem já eleito e o primeiro Jinchuriki a ser nomeado Kazekage, se tornou também o comandante-geral do exército aliado na 4 graus Guerra Ninja, que sob sua liderança enfrentam ao lado dos demais Kages, Edo Tensei, Madara, Obito e Akatsuki sob posse do Jubi revivido. Gaara, no futuro pós-guerra, ainda compõe a mais recente formação dos 5 Kages, sendo o mais antigo líder ainda em poder dentre. Sexto Hokage, Kakashi Ataque, usuário de Raiton, Doton e Suiton, elementos raio, terra e água. Possui vastos jutsus elementais, como parede de terra, dragão de água e seu principal jutsu, o Haikiri, espada relâmpago, técnica mortal com grande poder de perfuração criada pelo mesmo, também conhecida como Chidori, 1000 pássaros. É o usuário da Kekkei Genkai Sharingan, óleo giratório, localizado em seu olho esquerdo e mais tarde acaba despertando o Manjinkyou Sharingan sendo capaz de executar jutsus de tempo e espaço como Kamui, portal dimensional. Ele é aclamado como a ninja copiadora ou a Kakashi do Sharingan por sua fama em ter copiado os mais de 1000 jutsus de seus adversários em missões. Kakashi é filho do lendário Canino Branco, Sakumo Ataque. Cresceu assombrado pela morte do pai e aos 12 anos se tornou Jounin e mais tarde Anbu graças às suas habilidades. Suas invocações, o Ninkin, 6 cães de caça ninjas, são especialistas em rastreamento. Foi aluno de Minato, o 4 graus Hokage, e seus parceiros de equipe eram Obito Uchiha e Rin Nohara. Foi durante o fim 3 graus Guerra Ninja que em uma emboscada da Aldeia da Pedra, acabou resultando na morte de seu companheiro Obito o qual o presentou com o seu Sharingan antes de supostamente morrer. Mais tarde Rin também acaba morta, fazendo com que Kakashi jure nunca abandonar seus companheiros, lema que passa a seus alunos no futuro Naruto, Sasuke e Sakura. Kakashi acaba como general da 3 graus Divisão do Aliança Shinobi durante a 4 graus Guerra Ninja, onde descobre que o líder por trás da Akatsuki é o seu falecido amigo Obito, travando um embate mortal com seu antigo companheiro a fim de proteger Konoha e a todos, no fim, chegando ao ápice da redenção de Obito na qual doa a Kakashi seu chakra fazendo deste capaz de usar os poderes do duplo Sharingan ao máximo como Susanoo O Supremo, Intangibilidade, Shuriken Kamui e Chidori Kamui, o que o tornando páreo até mesmo para Kaguya, a última grande vilã, resultando na vitória de Naruto. Quinto Hokage, Tsunade Senju, usuário de ninjutsu médico e um poderoso taijutsu, possui também Raiton, elemento raio, embora suas habilidades consistem principalmente na combinação da força bruta de seu taijutsu, como chute que abre crateras, com técnicas médicas, como disfunção nervosa e cura. É considerada a maior ninja médica do mundo tendo revolucionado a medicina em vários aspectos. Seus maiores jutsus são o Byakugou no Yin, selo da força dos 100, capaz de armazenar absurdas quantidades de chakra, do qual utiliza a arte ninja de criação do renascimento, que regenera qualquer ferimento fatal instantaneamente ao liberar parte do selo. Já na versão final deste jutsu, o Byakugou no Jutsu, o selo cobre seu corpo como uma armadura curativa e ela não precisa de selos para liberar o poder regenerativo que é automático e constante, o que a torna praticamente mortal em um combate, fazendo-a comparável a Hashirama, seu avô. É a ninja, entre homens e mulheres, que possui mais títulos de honra no mundo. Ela é princesa das lesmas, lendária Sannin e quinta Hokage, além de aclamada médica. Foi um dos maiores nomes durante a 2 graus Guerra Ninja, ao lado de Jiraiya e Orochimaru. Protegeu a população da aldeia durante o ataque de Pain da Akatsuki, salvando a todos da destruição com um poderoso jutsu curativo em massa através de sua invocação, uma pequena parte da gigantesca rainha Lesma Katsuyo. Lidera a aldeia na Aliança Shinobi durante a 4 graus Guerra Ninja diretamente do QG aliado, onde acaba se afastando para enfrentar o Edo Tensei de Madara Uchiha, trago de volta à vida por Kabuto. Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, usuário de Katon e Doton, elementos fogo e terra, fazendo combinações de ambos como bomba do dragão flamejante, que é a junção das técnicas dragão de terra e fogo do dragão sincronizadas. Utilizava o taijutsu dos macacos e invocava o rei macaco Ema, o qual se transformava no bastão Yoroi sua principal arma. Sarutobi era capaz de produzir todas as 5 naturezas de chakra, Katon, Doton, Suiton,
Raiton e Fulton, e executar técnicas de alto nível em todas, fato que é uma raridade entre os Shinobis, podendo liberar técnicas simultâneas de todas as naturezas com seu Kagebushin, causando uma imensa destruição. Ele foi o grande aluno e herdeiro de seus mestres Hashirama e Tobirama Senju, os quais confiaram-lhe a aldeia e a vontade de fogo para protegê-la. Se tornou Hokage ainda durante a 1 Graus Guerra Ninja, onde competia com Danzou pelo título, mas como foi o mais honrado e estava disposto ao sacrifício, foi eleito pelo Nidaime como o Sandaime Hokage, sendo aquele que governou por mais tempo a aldeia e ficou conhecido como o Professor, por conhecer todos os jutsus de Konoha. Foi o mestre dos 3 lendários Sannin que fizeram fama durante a 2 Graus Guerra. Também podia usar a técnica do 4 Graus Hokage, o selo do Shinigami, a qual usou para derrotar Orochimaru, um dos Sannin alunos de Sarutobi, e o Zedo Tensei do 1 Grau e 2 Graus Hokages, revividos pelo mesmo para enfrentá-lo, no ataque da Aldeia da Areia e do Som contra a Folha. Foi revivido durante a 4ª Guerra também por Orochimaru e ao lado de seu ex-aluno e os demais Hokages também revividos, embora desta vez para ajudar a aldeia, ajudam a enfrentar o terrível Jubi e acabar com os planos da Akatsuki. 4º Haikage, Kira usuário de Raiton, elemento raio, e de um poderoso taijutsu pelo qual é famoso. Ele é o atual homem mais rápido do mundo com suas técnicas de tempo-espaço Shunshin no Jutsu, teleporte, fazendo-o tão veloz que nem mesmo o Sharingan é capaz de acompanhar seus movimentos, sendo sua velocidade comparável a de Minato e sua resistência física do seu pai o 3 Graus Haikage. Combina a força brutal de seu taijutsu com sua armadura de Raiton que protege seu corpo. Seu golpe mais famoso e mortal é o Liger Bomb, onde ele arremessa o inimigo de ponta cabeça ao chão abrindo uma gigantesca cratera. Possui uma personalidade explosiva e instável e não hesita jamais em uma luta. Possui um chakra equivalente ao tamanho do chakra de um biju, alcançando proporções gigantescas quando ativado em força total, sendo inclusive capaz de enfrentar o Ashibi mano a mano quando este se libertou de seu primo Fukai, arrancando-lhe um dos chifres com um golpe, ajudando seu pai a selá-lo. Fez fama durante a guerra junto de Killer B como os irmãos AB, o Double Lariat tendo inclusive enfrentado seu rival em campo de batalha, Minato. Foi durante a 3 Graus Guerra que acaba se tornando Haikage junto de B, seu irmão adotivo, jura proteger como a todo custo. Após a falsa captura de B pela Katsuki tendo Sasuke como executor, Asama convoca todos os 5 Kages para uma reunião no País do Ferro na qual decidem por criar a Aliança Shinobi sob sua liderança para exterminar o perigo eminente que a facção se tornou, a qual termina por declarar a 4 Graus Guerra Ninja Mundial. Ele é eleito o comandante-chefe e líder da Aliança Shinobi por um consenso entre os Kages de que o Haikage seria o mais adequado. No decorrer da guerra luta ao lado dos demais Kages contra Madara e a Akatsuki. Segundo Hokage Tobirama Senju, usuário e especialista em Suiton, elemento água, era capaz de criar jutsus de água a partir da umidade do ar, mesmo em lugares secos, usuário também de jutsus de tempo-espaço como Irai Shinjiri, técnica responsável pela morte de Uchiha Izuna, a combinação de ambas eram sua principal arma de combate. Tobirama era aclamado como o shinobi mais rápido em sua época. Além disso, o segundo era um grande ninja sensor e médico. Como pesquisador foi responsável pela criação de grandes jutsus como a técnica Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro, que traz os mortos de volta à vida, da técnica Kagebushin, clones das sombras, e do Raika, jutsu que permite que seu espírito saia do corpo e possua o adversário. Além de ser um dos fundadores da aldeia, foi responsável pela criação da Academia Ninja, Polícia de Konoha e outras instituições na aldeia. Nomeou os Uchihas como os chefes da Polícia de Konoha como forma de controlá-los, já que era claro seu desafeto pelo clã. Possuía uma personalidade forte e inflexível, ao contrário do irmão Hashirama, era rígido com suas obrigações. Morreu servindo de isca contra um batalhão inimigo na Primeira Guerra Ninja liderados por Kinkaku, para salvar seus companheiros e garantir a vitória da aldeia. Durante a 4ª Guerra, Tobirama foi ressuscitado por Orochimaru pela 2ª vez, mas desta em prol da vila e do mundo shinobi, que ao lado dos demais Hokages lutaram juntos com a nova geração contra Madara, Obito e o terrível Jubi. Segundo Tsuchikage, Shmou, usuário da Kekkei-Touta Jinton, elemento poeira, poder com capacidade de destruição em massa, destruindo tudo em seu campo de alcance a nível molecular, sendo o número de inimigos algo insignificante para usuários desta técnica.
Ele foi o aluno do Shodaime Sensei Jonoki o futuro 3 graus Tsushikage, transferindo a ele suas téxias para que pudesse continuar a proteger a vila depois de sua morte. Enfrentou Madara Uchiha em sua época de governo, onde procurava aliança com Hashirama. Mu era um ninja sensor de alto nível, sendo capaz também de esconder sua presença e chakra completamente, o que lhe rendeu a alcunha de o Homem Invisível entre os shinobis. Sua personalidade é bem fechada e séria e não mede escrúpulos para tirar vantagens em batalhas aliadas. Foi quem selou o Gobin-Yan que pertencia a seu clã. Durante a guerra protagonizou uma luta mortal contra seu rival o 2 graus Mizukage, luta na qual ambos acabam morrendo no fim. Foi ressuscitado durante a Quarta Guerra por Kabuto, enfrentando seu aluno Onoki o atual Kazekage Gaara. Quarto Hokage Minato Namikaze, usuários de técnicas de tempo-espaço e especialista em Fuinjutsus, técnicas de selamentos, foi o homem mais rápido do mundo, sendo denominado de o Relâmpago Dourado de Konoha, usando seu Shunshin no Jutsu Iraishin, deus do trovão voador, por suas kunais especiais, viajava à velocidade da luz. Foi o criador da técnica Razenden e aperfeiçoou o selo do Shinigami do clã Uzumaki e muitos outros, e além disso também era um ótimo ninja sensor. Suas invocações eram sapos assim como seu mestre lendário Sannin Jiraiya, e entre estes o poderoso Gamabunta. Minato também possuía os poderes Sennin dos sapos e era capaz de usar Senjutsu, embora não fosse seu ponto forte. Durante a 3 graus Guerra Ninja o inimigo recebia ordens para fugir quando avistassem ele em campo de batalha, sendo o responsável pelo fim da guerra e vitória de Konoha, nomeado Yondaime Okage, onde foi preterido pelo Sandaime ao invés de Orochimaru. Minato foi um prodígio desde o início, sempre criando novos jutsus e fazendo fama nos confrontos e missões, a ponto de ser considerado o maior entre os Hokages. Foi o salvador da aldeia da Folha do ataque da Kyuubi Itobi, no qual se sacrificou, junto de sua esposa Kushina Uzumaki, pelo bem da aldeia, derrotando-os e selando parte do Kyuubi em seu filho Naruto e outra em si mesmo, sendo inclusive capaz de usar o modo Kyuubi com eximia facilidade, além de assumir a forma completa da Bijuu, para o bem do futuro e do mundo. Foi ressuscitado por Orochimaru durante a Quarta Guerra Ninja e luta ao lado de seu filho e demais Hokages também revividos para proteger o mundo da destruição promovida por Madara, Obito e o terrível Jubi. Terceiro Raikage, a usuário de Raiton, elemento raio, ele podia criar uma armadura elétrica para protegê-lo em batalha que era sua maior defesa. Seu ataque mais poderoso era o Jigokudzuki Yonyon no Kichi, mão de 4 dedos que invoca o inferno. Sua resistência física era uma lenda, conhecido como Sangue de Ferro, por aguentar os ataques inimigos de peito limpo mesmo que fossem Fulton. É usuário também do Raiton Negro, o Kuropansa, Pantera Negra, poder que confiou somente a seu pupilo Darui. Era o único em sua época que podia encarar um Bijuu mano a mano, sendo o responsável pela captura do Ashibi, que se libertou de seu irmão e pai de Fukai, onde este perde todas suas 8 caudas lutando contra o Raikage que também fica gravemente ferido. Após o ocorrido torna seu sobrinho Fukai o novo hospedeiro, o qual, mais tarde também falha e usa o pote purificador de brasas para selar o Ashibi. Morreu durante a 3 graus Guerra, onde serviu de isca contra 10.000 soldados inimigos e sobreviveu lutando por 3 dias para salvar seus companheiros. Durante a Quarta Guerra, foi ressuscitado por Kabuto como Edo Tensei para compor um time com os demais Kages ressuscitados, 2 graus Mizukage, 4 graus Kazekage e 2 graus Tsushikage, mesmo facilitando a luta. O exército shinobi liderados por Temari, a melhor usuária de Fulton presente, não foi capaz de derrotá-lo até a chegada de Naruto, que com auxílio de Killer Bee e Dodai foi capaz de identificar a fraqueza do poderoso oponente e derrotá-lo. Primeiro Hokage, Hashirama Senju, usuário da Kekkei Mokuton, elemento madeira, e descendente do filho mais novo de Rikudou Sennin, um dos fundadores da Vila Oculta da Folha, onde uniu os clãs Uchiha e Senju, rivais de guerra, com a ajuda de Uchiha Madara, e fundaram-na. Tinha a habilidade de domar bijus, possuindo a maioria deles em sua época. Depois os dividiu entre as novas nações e aldeias que emergiam para promover a paz entre as mesmas. Era usuário de Doton e Suiton, elementos terra e água, além de sua grande força física. Hashirama era capaz de emergir uma floresta inteira com o Jutsu Mundo das árvores e flores a partir de seu chakra e força vital, também possuindo habilidades curativas. Sua invocação era o Rashomon, podendo invocar até 5 portões como sua defesa.
Sua personalidade era cativante e alegre com grande senso de solidariedade, justiça e amizade. Graças a seu carisma e poder ficou conhecido como a Deus Shinobi entre os ninjas. Foi protagonista da luta no Vale do Fim contra Madara Uchiha que se desviara dos ideais que eles tinham traçado, e contra sua invocação Kyuubi, pela liderança e bem-estar da aldeia luta da qual saiu vitorioso e sua esposa Mito Uzumaki, sela Kyuubi em si mesma, tornando-se a primeira Jinchuriki da Nove Caudas. Hashirama também dominou a técnica Sennin das lesmas e era capaz de usar Senjutsu para executar seus jutsus mais poderosos como Fuinjutsu Meujimon, portais divinos, e Sinpou Mokuton Shinsuzenju, uma gigante estátua de 1000 mãos. Durante a Quarta Guerra, Hashirama foi ressuscitado por Orochimaru pela segunda vez, mas desta em prol da vila e do mundo Shinobi que ao lado dos demais Hokages lutaram juntos com a nova geração contra Madara, Obito e o terrível Jubi. Sétimo Hokage, Naruto Uzumaki, usuário original de Fulton, elemento vento, embora também possua todas as 5 naturezas de chakra graças ao chakra das 9 bijus em seu corpo o qual usa em combinações com suas principais técnicas, Rasengan e Kagebushin, criando diversas versões mais poderosas como Rasen Shuriken de vento, além de ter acesso às Gudoudamas e Senjutsu do Rikudou Sennin. Filho do Yondaime Hokage, Minato, e aluno do Rokudaime, Kakashi, Naruto se desenvolve um grande ninja graças também a seu mestre e padrinho Jiraiya, do qual herda seus jutsus tanto as invocações, Bunta, Kin, Tatsu, etc., como o modo Sennin dos sapos, o Senjutsu. Ele é o Jinchuriki da Kurama, Kyuubi, da qual pode acessar seu chakra e assumir a forma completa em batalha. Naruto foi hostilizado em sua aldeia por ter se tornado o recipiente da Kyuubi, poder confiado por seu pai para que futuramente fosse usado para proteger a todos e seu grande sonho era se tornar o maior dos Hokages para que fosse reconhecido e respeitado por todos na aldeia, sonho que se torna realidade a ponto de ser aclamado no futuro como o herói de Konoha após derrotar Pain, o líder da Akatsuki que destruiu a aldeia da Folha e convence-lo a reviver a todos que havia matado no ataque. Seus parceiros de equipe eram Sakura e Sasuke, tendo o último desviado-se do caminho correto e se tornado um ninja foragido. Durante a Quarta Guerra Ninja, Naruto descumpre as ordens dos 5 Kages e avança na linha de frente ao lado de Killer Bee e se torna a peça-chave para a vitória da Aliança Shinobi nesta guerra indo a todos os campos de batalha. Derrota Obito com a ajuda de Sasuke, em trégua, enfrenta Madara e posteriormente Kaguya, a vilã final. Com o fim da guerra Naruto acaba tendo que enfrentar seu próprio companheiro Sasuke que pretende seguir um caminho maligno, luta da qual saem ambos em péssimo estado e sem um dos braços, mas a determinação e os laços que Naruto nutre por Sasuke o qual considera um irmão, salvam o companheiro da escuridão que se arrepende de todos os seus erros e aceita a derrota. Naruto no futuro, casado com Hinata Hyuga e pai de Boichi Imavari, se torna o 7º Hokage. Após a aposentadoria de Kakashi compõe a atual formação dos 5 Kages aclamado como Hokage Laranja de Konoha. Galera, o 8º Hokage, o Shikamaru Nara, não está nesse vídeo, porque apesar dele já ser quase um Hokage, ele ainda não aceitou o posto de Hokage, por isso ele não está, mas os velhos conselheiros da Vila da Folha, já pediram para ele ser o 8º Hokage. Inscreva-se no canal, deixem o gostei e compartilhem e ativem o sininho, valeu!